O nosso assunto é jejum, palavra e oração. Aliás, ali está jejum e oração, mas é jejum, palavra e oração. Como já dissemos, hoje, com a graça de Deus, temos encerrado esse período de 40 dias de jejum e oração. O tema já lemos, mas vamos reler. Convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. E o texto básico é o de Joel 2:12 a 13a. Convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia. Queremos analisar rapidamente, antes de passar para o restante do que Deus colocou no nosso coração, alguns trechos desse texto. O texto começa dizendo: convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se. A palavra converter significa correção da rota, significa mudar a rota. E o texto é um convite para retornarmos para o Senhor. Cada um conhece o seu coração e aqui nós temos um convite para voltarmos inteiramente para Ele. Eu não sei como está a sua vida, como você tem estado na sua relação com Deus, mas o convite é para que nós nos voltemos. Convertam-se a mim de todo o coração. E isso quando fala de todo o coração, está falando de sinceridade. Um outro trecho da palavra diz: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Isso fala de buscar de verdade, de buscar com sinceridade. Mas o texto que lemos inicialmente diz: convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Jejum é uma forma de nos humilharmos diante de Deus. E muitas vezes, em alguns trechos das Escrituras, a palavra jejum nem é citada, mas fala de nos humilharmos, referindo-se ao jejum. E um dos trechos mais conhecidos é o de 2 Crônicas 7:14, onde eu espero saber dizer de memória: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, isso é jejuar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, jejum fala de nos humilharmos diante de Deus. E essa tem sido a razão pela qual temos convidado os irmãos a fazerem isso. Mas o trecho fala com choro e pranto. Isso fala de mudança do coração. Temos dito muitas vezes que o jejum pura e simplesmente não tem sentido se nós não estivermos atentos àquilo que Deus quer nos falar. Então, todo período de jejum não deve ser um período só para pedir. Deve ser um período para, muitas vezes, não falarmos nada, mas dizermos, como Samuel disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Deve ser um tempo em que você pare para ouvir e peça ao Senhor que fale, antes de qualquer coisa, o que Ele quer da sua vida, que mudanças Ele deseja realizar na sua vida. E aqui o convite é para que haja choro, pranto. Isso fala, como já dissemos, de arrependimento.
é que ao analisar a nossa vida, ao ver como nos conduzimos, ou como temos nos conduzido, nós nos arrependamos. Eu creio que todos nós devemos fazer um autoexame, não um autoexame eu me analisar, mas pedindo que Deus me fale aquilo que Ele deseja de mim. Onde eu tenho que mudar, o que é preciso mudar na minha relação com Ele, na minha relação com a minha família, na minha relação com as pessoas, na minha relação com a igreja. O apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, ele fala de um momento em que a epístola dele causou tristeza aos seus destinatários, que eram os coríntios. Ele diz assim: porque mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, não me arrependo, embora já tenha me arrependido, pois vi que aquela carta os deixou tristes, ainda que por breve tempo. Mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte não sofresseis nenhum dano. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, o mundo busca, através de várias situações que nós vemos no dia a dia, nos leva a nos entristecer. É um choro que Deus não produziu, não quis, não desejou que nós experimentássemos. A Bíblia recomenda que nós devemos nos alegrar sempre. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo alegrai-vos. A ênfase na epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses. Mas o Senhor deseja que nós tenhamos um tipo de tristeza. E essa tristeza é algo que Ele mesmo coloca em nosso coração, levando-nos ao arrependimento, à mudança de mente, de atitude. Quando nós olhamos para as coisas que temos feito e que Ele não quer que nós continuemos a fazer. Eu não estou falando de ficar olhando de coisas que você já foi perdoado, coisas do seu passado que já foram resolvidas. Eu não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo a... E nem o texto que eu acabei de ler está se referindo a isso, mas está se referindo a alguma coisa que você tem feito até aqui e que Deus trouxe à sua mente, ao seu entendimento, que Ele quer mudança na sua vida, nesta, naquela ou em outra área. Então, essa tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. E é arrependimento que traz salvação. E que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Então Deus não tem prazer em entristecer ninguém. Quando o povo foi levado cativo para a Babilônia, quando a cidade de Jerusalém foi destruída, tudo foi destruído, e quando muita gente morreu, quando muitos foram levados cativos, e então depois o profeta Jeremias escreveu o que nós conhecemos como as Lamentações de Jeremias. E entre outras coisas ele pede no verso 19 do capítulo 3, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Mas lá, depois de
falar sobre muitas coisas, ele diz assim: ainda que entristeça alguém, se referindo a Deus, terá compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Sempre que Deus nos traz uma tristeza profunda, se ela é resultante de pecado, de indiferença, de frieza, de acomodação, em relação a Ele mesmo, em relação à sua relação com as pessoas, em relação à igreja, em relação à obra de Deus, então Ele o faz para que nós nos arrependamos. Ainda que entristeça alguém, terá compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Nesses momentos, quando experimentamos grande tristeza, nós realmente nos humilhamos diante de Deus e buscamos nos consertar, emendar-nos, né? E o texto ainda diz no verso 33, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Sempre que Deus o faz, Ele o faz com um propósito, para que nós repensemos, para que nós reexaminemos a nossa conduta em relação a Ele, e o propósito é nos fazer melhores, nos fazer e nos conformar à imagem e à semelhança do teu Filho. Assim, o jejum com choro e com pranto é uma forma de expressarmos a nossa tristeza pelo pecado e arrependimento. É por isso que Tiago diz também, capítulo 4, verso 9, reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de você se transforme em tristeza. Ele não está querendo o mal de nenhum de nós, mas o texto está dizendo que há uma necessidade, aqueles que estavam, a quem ele estava destinando a sua epístola, que eles reconsiderassem a sua conduta, a sua maneira de agir e de proceder. Mas o jejum também é um meio de expressarmos a nossa dependência do Senhor, necessidade dEle, totalmente dEle. Jesus deixou isso evidente ao falar sobre o jejum que os seus discípulos fariam quando Ele não estivesse mais entre eles. Jesus foi questionado pelos fariseus, pelos discípulos dos fariseus, pelos discípulos dos fariseus e pelos discípulos de João. Aliás, os fariseus é que disseram que os discípulos dos fariseus e os discípulos de João jejuavam, mas os discípulos de Jesus não jejuavam. Então Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuarem enquanto o noivo está com eles? O noivo era Jesus, estava com eles. Quem está com Jesus está com tudo, né? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. É momento de se alegrarem, usufruírem de tudo aquilo que eles estão vivendo na companhia do noivo. No caso, repito, de Jesus. No entanto, ele diz: virão dias em que o noivo lhe será tirado. E então, naquele dia, eles vão jejuar. Para quê? Para estar com o noivo. Nós somos a noiva de Cristo. Eu me refiro à igreja do Senhor Jesus. Onde quer que ela exista, ela é a noiva do Senhor Jesus. E a noiva tem prazer em estar com o noivo, até que esteja com ele definitivamente. Até que estejamos com ele definitivamente. Nós devemos buscar a comunhão com ele. E aí entra o jejum. Nós tivemos 40 dias de jejum e oração. Mas eu queria desafiar vocês não a manter um jejum pro forma, mas sempre que sentirem-se movidos a jejuarem, a buscarem a presença do Senhor,
para receber direção, para ouvir dele, para abrir o seu coração diante dele. É um meio de você dizer, olha, é mais importante eu estar contigo do que me alimentar. E, naturalmente, quando fazemos isso, fazemos movidos pelo desejo de ouvir dele algo que precisamos ouvir, de entender, de compreender. E eu creio que eu e você, nós temos muitas razões para buscar o Senhor dessa forma. Então, é importante que nós entendamos que o jejum não é algo formal, não é algo legalista, é algo que expressa um anseio, um desejo de estarmos com o Senhor de uma forma muito especial. Eu creio que aqueles que privaram da sua presença e companhia nos dias em que ele aqui esteve, tiveram um privilégio enorme. E Jesus mesmo chegou a dizer que muitos dos profetas que vieram antes deles quiseram ver isso, estar com ele e não o viram. E os discípulos tinham esse privilégio. Mas Jesus diz que não nos deixaria sozinhos. João 16, 5 e 7. Ele, pouco antes de morrer e antes da sua morte e ressurreição, ele diz, mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde o Senhor vai. Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Bom, através do Espírito de Deus, Jesus guiaria aqueles que o buscassem oração e jejum. Isso me referindo, juntando essa palavra de Jesus com o que eu li há pouco e com o que eu vou ler agora. Em João capítulo 16, 12, 15, ele diz assim, tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu, por isso disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Hoje o Espírito de Deus representa Jesus aqui na terra. Ele vive em nós pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus não diz nada que não seja aquilo que ele ouve de Jesus. É isso que Jesus disse que aconteceria. Ele disse que o Espírito receberia dele, porque tudo que era dele e do Pai, ele estaria anunciando. Então, hoje, nós temos comunhão com Jesus, não de forma visível, não podemos contemplar o seu rosto, mas podemos ter comunhão com ele no Espírito. Ao termos comunhão com ele, nós estamos tendo comunhão com o Espírito de Deus, que representa Jesus e que, através dele, está em nós também. Eu não vejo nenhum trecho da Bíblia onde o Pai, o Filho e o Espírito estejam ausentes. Onde o Pai está, o Filho está, onde uma das três pessoas está, as outras duas estão. Eu poderia citar inúmeros textos, especialmente o Evangelho de João, capítulo 17, isso é muito notório, né? Então,
Se você quiser examinar depois, leia João 17, 21, até o final do capítulo, você vai perceber que eles são inseparáveis. Jesus, antes de iniciar o seu ministério terreno, foi levado pelo Espírito ao deserto para jejuar. Lucas 4, 1 e 2. Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Jesus estava cheio do Espírito e foi guiado pelo Espírito para ir para o deserto. E o texto continua dizendo, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então, por que Jesus jejuou? Olha, nós só podemos entender isso se entendermos o que temos buscado trazer para os irmãos nas mensagens que temos pregado da série... Qual é o nome da série do culto da manhã? Obediência a ser aprendida, né? Então, Jesus buscou como homem, antes de começar a fazer o que ele foi chamado a fazer, ele buscou a Deus, o Pai, através da oração, através do jejum, para ouvir, para estar com Ele, para receber direção e orientação. Nós não podemos imaginar isso a menos que entendamos que Ele veio como homem, como nos é descrito em Filipenses capítulo 2, de 5 a 11, ou de 5 a 8 mais especificamente. É por isso que mesmo em jejum, Jesus foi tentado a agir por conta própria, valendo-se da sua condição de filho de Deus para ter a sua fome saciada. Mateus 4, 2 a 4 diz assim, depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus, se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E onde nós queremos chegar com isso? Bom, primeiro Jesus foi tentado nas áreas em que o primeiro casal foi tentado e que todos nós somos tentados. E ele teve que vencer onde o primeiro casal foi derrotado. Mas o que eu quero chamar a atenção é que se nós jejuamos e buscamos a presença de Deus para receber direção, nós temos que entender que toda direção que você receber deve ser aferida pela palavra de Deus. Jesus, em jejum, recebeu uma sugestão que ele logo aferiu imediatamente pela palavra de Deus e detectou que ela não vinha do Espírito de Deus. Ou você imagina que o diabo apareceu para ele assim, em pessoa e... Olha, isso não é tentação, não é a tentação que eu e você experimentamos. A tentação que experimentamos é na mente. E mesmo que o texto nos dê a ideia de que Jesus foi transportado para lá e para cá, eu vejo isso tudo acontecendo na mente, porque a mente nos leva aonde nós queremos ou permitimos que ela vá. Então, ele detectou que aquela palavra não vinha de Deus. Depois, ele recebeu mais duas sugestões que ele rebateu porque não passaram também no crivo da palavra de Deus. O diabo usou astutamente a palavra de Deus, mas Jesus pôde verificar que aquela orientação
aquela citação, porque o diabo cita a Bíblia também. Então, ele pôde detectar que aquela citação bíblica não tinha aplicação no contexto. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu também: está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Jesus logo viu, olha, não é porque está escrito lá que eu vou fazer. Bom, me entendam, né? Porque aqui nós temos uma promessa de livramento e de proteção. Mas eu não tenho que me expor ao perigo e dizer: Deus me livra. Isso é tentar a Deus. E foi isso que Jesus pôde detectar. E ele aferiu aquele ensino, aquela sugestão pela palavra de Deus, onde ele citou: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Em outras versões diz: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo ainda sugeriu um caminho mais curto para Jesus estabelecer o seu reino sobre a terra, mas Jesus recusou aquela oferta, refutando-a com a palavra de Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e diz: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Alguém pode questionar: por que o diabo podia dar isso para Jesus? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Desde que o homem pecou, ele deu autoridade para o diabo agir nesse mundo. Então ele age no Efésios 2, diz que fala do príncipe da potestade do ar que atua na vida dos filhos da desobediência. Então, essas pessoas que estão usufruindo da glória efêmera desse mundo e colocam a sua esperança e convicção nisso, estão sendo totalmente, fazendo exatamente a vontade do diabo. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Arreda, Satanás. Agora, o que eu quero chamar a atenção é que nós temos que ter cuidado com o que ouvimos, porque o diabo tentou Jesus, e não foi só nesse momento. Ao longo de todo o seu ministério ele foi tentado. E é necessário que eu e você estejamos familiarizados com esse livro o tempo todo, não apenas quando vamos jejuar. Você não pode se valer do período de jejum se você não tiver familiaridade com esse livro, não souber esse livro, não conhecer esse livro. Então é necessário que você afira todo tipo de direção que você receber com a palavra de Deus. Ela pode vir do inferno, pode ser uma tentação maligna, pode vir da sua mente, pode vir do seu desejo carnal. Então é preciso que você conheça a palavra. Jesus venceu onde o primeiro casal no Éden foi derrotado. O apóstolo João fala das 3 áreas específicas onde somos sempre tentados. Eu vou repetir: sempre tentados. 1 de João 2,15, 17, ele diz: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Onde está o seu amor? O que é que move o seu coração? Com o que você vibra? Você vibra com o Senhor? Ou você vibra com as coisas deste mundo? Eu não estou dizendo que você não possa se alegrar com as bênçãos que Deus lhe proporciona, mas onde está o seu coração?
O que é que você está adorando? A quem você está servindo? A Deus ou as coisas do mundo? Não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, onde foi que Eva caiu? O desejo da carne. Ele sugeriu que se ela comesse do fruto, eles seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal. Mas ela olhou para o fruto e viu que ele era desejável para atender uma necessidade da carne. E o texto fala, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, fala também os desejos dos olhos. Diz que ela olhou para aquele fruto e ela cobiçou aquele fruto. E a soberba da vida, porque ela entendeu, à luz da sugestão do diabo, que ela poderia ser como Deus. Então, Satanás nos tenta nessas três áreas: os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Quando pensamos desejo dos olhos, aí entra a questão do consumismo, que eu nem vou falar agora, porque o meu propósito não é esse. Mas também a soberba da vida, o desejo de ser, de aparecer, de estar em evidência. Se há uma pessoa que tem que estar em evidência na sua vida, é Jesus. É Ele e mais ninguém. E o Pai é glorificado em que o Filho seja exaltado. Então, quando você exalta Jesus, você está exaltando o Pai. Quando você serve a Jesus, você está servindo ao Pai. E você só pode fazer isso pelo Espírito de Deus. Então ele diz, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por isso, no jejum, você deve aferir toda a direção que receber com a palavra de Deus. O conhecimento da palavra de Deus não é adquirido só, já dissemos, quando você jejua, mas deve ser um exercício diário. Jesus deixou isso claro em Mateus 4:4. Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós precisamos comer, sim, mas precisamos, da mesma forma como nós temos necessidade de alimento físico, nós temos também necessidade de comer a palavra de Deus. Nós temos necessidade de estar com Deus e com a sua palavra. Mas há um outro elemento importante a ser considerado, é a oração constante. Jesus, quando tentado no Getsemane, ao encontrar seus discípulos dormindo, enquanto ele travava uma das maiores batalhas espirituais do seu ministério terreno, lhes disse, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? O que ele está dizendo com isso? Jesus esperava que pelo menos uma hora eles pudessem vigiar com ele. Isso nos faz supor que Jesus saiu e uma hora depois voltou e os encontrou dormindo. Isso repetiu 3 vezes. E ele disse, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O espírito, seu espírito foi regenerado, é nascido de novo. Mas você tem que alimentar o seu espírito, alimentando a sua mente. Aí vem a renovação da mente com a palavra de Deus. E assim, pela oração, ser fortalecido no seu homem interior, fortalecendo o seu espírito, para que você possa, então, vencer a batalha
espiritual que é travada entre a carne e o espírito. Vigiar e orar não é uma coisa que você faz de vez em quando. Vigiar e orar é algo que devemos fazer sempre, constantemente. Lucas 21, 36, nós lemos assim, palavras de Jesus: portanto, vigiem o tempo todo. Vigiem o tempo todo, orando. Você tem que estar de antena ligada, atento e orando. Isso não é de vez em quando, não é um tempinho, é o tempo todo. Vigiem o tempo todo, orando. Temos que ter o nosso tempo a sós com Deus e temos que estar em contínua oração. N situações acontecem no dia a dia pelas quais nós devemos orar. Portanto, vigiem o tempo todo orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. É uma palavra que Jesus disse com relação às coisas que estariam acontecendo quando ele estivesse para voltar. Então, Jesus recomenda para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Efésios 6,18 também diz: orem em todo o tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu creio que nós oramos muito pouco. Como igreja, nem se fala. Eu me alegro quando grupos de homens, de mulheres estão se reunindo frequentemente para orar. Agora os rapazes, ainda não soube que eles estão se reunindo, estão buscando se organizar para isso. Mas seria bom que cada ministério tivesse seu tempo de oração. Eu não estou falando de reunião, estou falando de reunião virtual, porque aqui é conveniente nesse tempo, nós temos que ter juízo e temos que fazer aquilo que sabemos deve ser feito. Nós não temos como vimos nos expor a perigos e dizer: Deus guarda. Sim, Ele guarda, mas Ele manda você fazer a sua parte. Não é? Então, a Bíblia diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas Ele não disse que não tem que ter sentinela. Mas se Ele não guardar, de nada adiantará, mas eu tenho que fazer a minha parte. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, mas quem vai edificar a casa não é Deus, sou eu. Eu vou construir, mas vou construir na dependência dEle, na graça dEle, no poder dEle. O texto de Efésios: orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Devemos estar orando uns pelos outros, orar pela igreja, e isso constantemente. Eu já disse 1000 vezes, o boletim de oração tem uma série de itens pelos quais você deve orar. Coloque o seu coração ali, ore conforme você acha que deve, mas ore, por favor. É o mínimo que você pode fazer. Se você quer promover reunião da sua área onde você atua, promova, mas ore. Eu já tive muita vontade de acabar com o boletim e falar: vocês se virem, aí vocês vão ver, vão começar a sentir na pele a necessidade de orar. Será que temos que fazer isso para mover o coração
das pessoas para sentirem que precisam orar. Ainda não tive coragem para isso, não. 1 Tessalonicenses 5,6 disse: assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Essa é a orientação que o Senhor nos dá. Vigiemos e sejamos sóbrios, acordados, atentos. Conclusão. Assim, ao encerrarmos esse período de oração de 40 dias, eu espero e eu oro para que você continue a alimentar-se diariamente da palavra de Deus. É o próximo slide. Mateus 4,4. O ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu oro para que você vigie e ore diariamente em seu favor, em favor de sua família, em favor da IBPV, em favor do reino de Deus, em favor do Brasil. Efésios 6,18, orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ore em favor do nosso país. Nunca precisamos tanto orar pelo nosso país. Para que Deus tenha misericórdia de todos nós e nos dê livramento. Eu oro também para que você tenha prazer em buscar o Senhor em jejum, para estar com Ele, para ouvir a sua direção, sempre aferindo-a com a sua palavra. Marcos 2:20. No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então naquele dia eles vão jejuar. Vamos orar? Eu convido você a ficar em pé. Nós vamos dedicar ao Senhor esses 40 dias de jejum e oração. Senhor, nós te damos graças por tua imensa bondade para conosco em Cristo Jesus. Te agradecemos por esse período que o Senhor permitiu tivéssemos de jejum e oração. E queremos dedicar a Ti esse período. Queremos que Tu aceites esse período como expressão de corações quebrantados, humildes, como expressão da nossa dependência total de Ti. Precisamos de Ti, continuamente precisamos de Ti. Pedimos que o Senhor continue a nos assistir, a nos despertar para orar, a nos despertar para jejuar, a nos despertar para buscar-te em espírito e em verdade. Dá-nos, Deus, corações quebrantados, humildes, sensíveis ao Teu Espírito. Leva-nos a vigiar e a orar. Nós te pedimos em nome de Jesus, pedimos que ao sair daqui saiamos em paz, debaixo da Tua graça, proteção, que o Senhor nos dê livramento contínuo como só Tu podes nos dar. Nós te pedimos que pela mesma graça do Senhor, com a Tua permissão, possamos estar aqui nessa tarde e noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.